aqui é a aluna Gabriela Moreschi Rojas, do curso de Odontologia da Universidade de Brasília. Hoje vou apresentar essa videoaula da matéria de cirurgia bucomaxilofacial, sobre biópsias. O que é uma biópsia? É a retirada de uma amostra de tecido vivo para análise histopatológica. Quais são as indicações? Lesões sem causa evidente com duração superior a 2 semanas. Lesões que não apresentam o resultado esperado à terapêutica instituída. Lesões que interfiram na função. Áreas de hiperceratose e tumefação persistentes. Presença de alterações inflamatórias sem causa definida, por um período prolongado. Lesões ósseas que apresentem diagnóstico clínico e radiográfico inconclusivo. E lesões com suspeitas de malignidade. Quais são os tipos de biópsia? Hoje nós temos a biópsia incisional, a biópsia excisional, biópsia por citopatologia, biópsia por agulha fina, biópsia por aspiração e biópsia por congelamento. Em relação à terminologia, definição das biópsias, a gente tem biópsia por citopatologia, que é realizada com auxílio de uma escova portátil de arame para a coleta de células do epitélio. O material coletado é depositado em uma lâmina de vidro e recoberto com solução fixadora. Após a secagem, a lâmina é encaminhada para o exame histológico. Esse exame também é conhecido como exame da escova oral. Existe também o exame por agulha fina, que é conhecido como punção aspirativa por agulha fina, PAAF. É um método útil para avaliação de lesões subcutâneas ou massas situadas mais profundamente. Este tipo de procedimento é mais utilizado para determinar a natureza de glândulas salivares ou nódulos no pescoço. Também temos a biópsia por aspiração. Nela, é realizada a coleta de células com auxílio de uma agulha e a seringa de Lewer. Na biópsia por aspiração, nós temos um calibre maior do que na biópsia aspirativa por agulha fina, e elas são indicadas para situações diferentes. Enquanto que a biópsia aspirativa por agulha fina, nós vamos tentar determinar a natureza de glândulas salivares ou nódulos no pescoço. A biópsia por aspiração ela é indicada para lesões mais volumosas, que tenham talvez o conteúdo mais espesso. Além disso, temos também a biópsia por congelamento, onde é realizada pelo patologista no transoperatório. Após a retirada de um fragmento de lesão pelo cirurgião, esse é congelado. O material congelado é então seccionado em delgadas fatias micrométricas que são estendidas em lâmina de vidro para então serem coradas e submetidas à análise histológica. Durante o exame, o patologista congela a amostra da lesão obtida pelo cirurgião, utilizando-se um criostato a menos de 20 graus Celsius. O material congelado é então seccionado em um micrótomo, em delgadas fatias micrométricas que são estendidas nas lâminas de vidro. Em seguida, o patologista examina no microscópio óptico a lâmina corada e consegue determinar, na maioria das vezes, a natureza da lesão. O fragmento estudado é sempre encaminhado posteriormente para o processamento convencional de fixação e inclusão em parafina, como acontece com todas as biópsias e peças cirúrgicas. De acordo agora com o diagnóstico anatopatológico estabelecido pelo patologista, o cirurgião ajusta ou modifica a conduta intraoperatória de modo a favorecer o paciente. Nós temos também a biópsia incisional e a biópsia excisional. Neste caso, nós vamos usar definições encontradas no livro de cirurgia bucomaxilofacial do Peterson. A biópsia incisional, em geral, é indicada a grandes lesões, maiores que 2 centímetros, e aquelas que possam representar neoplasias encapsuladas ou com potencial de malignidade. Por definição, biópsia incisional é um procedimento cirúrgico para diagnóstico, no qual uma amostra ou parte de uma lesão é removida para análise histopatológica, deixando o remanescente da lesão. Havendo suspeita de malignidade, a biópsia incisional normalmente é o procedimento de escolha. Existe também a biópsia excisional. A biópsia excisional é usada clinicamente para abordagem a lesões benignas com menos de 2 centímetros de diâmetro. Ela é definida como um procedimento cirúrgico diagnóstico no qual se remove todo o tecido clinicamente anormal para análise microscópica.
A biópsia excisional não deverá ser feita em uma lesão com suspeita de malignidade, a menos que o clínico também esteja envolvido no tratamento definitivo. Caso contrário, a mucosa superficial poderá estar completamente cicatrizada quando o paciente for encaminhado ao oncologista, ocultando a extensão da lesão original e desnecessariamente prejudicando o plano de tratamento definitivo. Agora vamos falar da técnica cirúrgica da biópsia incisional. Como já citei anteriormente, essa biópsia é indicada para grandes lesões, maiores que 2 centímetros. A anestesia pode ser feita com a técnica de bloqueio ou por infiltração periférica, mínimo de 1 centímetro de distância da lesão. Não devemos anestesiar a lesão, pois isso pode influenciar o histopatológico posteriormente. Para fazer a incisão é interessante fazer a tração dos tecidos, fazendo pressão com os dedos indicador e médio em volta da região a ser incisada. Uma superfície mais lisa e estável é favorável para uma melhor execução da técnica cirúrgica. A área central das lesões normalmente é rica em tecido necrótico e deve ser evitada. A incisão propriamente dita é realizada com uma cunha de tecido na área mais periférica da lesão. A amostra deve conter fragmentos de tecido normal e profundidade adequada, como podemos observar na imagem. Em casos de lesões de grandes dimensões ou características distintas, devemos remover fragmentos de mais de uma área. O espécime deve ser colocado em um frasco de vidro ou plástico, soluções de formalina a 10% ou formaldeído a 4%, quantidade equivalente a 20 vezes o tamanho da amostra. Ela deve ficar coberta na solução por todo o tempo. Essa técnica pode ser utilizada em casos em que há suspeita de neoplasias encapsuladas ou com potencial de malignidade, pois a retirada total da lesão nesses casos pode afetar o tratamento do especialista a posteriori, como já foi comentado anteriormente. Quanto às suspeitas de malignidade, o paciente deve ser encaminhado para o médico oncologista ou cirurgião de cabeça e pescoço para o tratamento e acompanhamento adequado. Uma forma interessante de fazer esse tratamento seria a biópsia por congelamento, na qual a amostra é imediatamente avaliada pelo patologista e o curso da cirurgia pode ser adequado durante o tratamento. Nesses casos, seria recomendado que o procedimento seja feito por um especialista bucomaxilofacial com experiência e em consonância com a respectiva área médica, lembrando que o custo desse procedimento seria mais elevado. Agora vamos falar da técnica cirúrgica para a biópsia excisional. Essa biópsia está indicada para lesões com diâmetro inferior a 2 centímetros e que possam ser removidas sem acarretar comprometimento funcional ou alterações estéticas significativas. A técnica anestésica é semelhante ao caso anterior, mas provavelmente a infiltração periférica, respeitando aquele 1 centímetro de distanciamento da lesão, será suficiente. Quanto à incisão, ela deve ser composta de 2 cortes angulados de forma a convergir na base da lesão, como observamos na figura superior. É recomendado manter uma margem de 2 a 3 mm do tecido adjacente e, quando possível, incisar de forma paralela ao curso normal dos nervos, vasos e linhas de tensão muscular, para evitar sangramentos excessivos. Novamente, devemos atentar para a profundidade adequada e a tração dos tecidos, para garantir um corte limpo. O espécime deve ser colocado em frasco de vidro ou plástico, solução de formalina a 10%, formaldeído a 4%, quantidade equivalente a 20 vezes o volume da amostra. O frasco contendo o espécime deve ser etiquetado e identificado com os dados demográficos do paciente, nome, endereço do dentista que está submetendo a amostra, tanto na biópsia incisional como na excisional. Vamos agora falar sobre o preenchimento dos documentos que irão acompanhar a amostra para o laboratório. Vamos lembrar de colocar as informações no frasco, como já citado anteriormente. Ele deve ser acompanhado de formulário contendo a história clínica, descrição da lesão e também é interessante colocar uma hipótese diagnóstica. Quanto à história clínica, ela é obtida através do exame físico, o qual fazemos o uso das manobras semiotécnicas que são essenciais na avaliação das lesões, entre elas a inspeção visual, palpação, percussão, raspagem, auscultação, olfação e a vitropressão. Uma anamnese dirigida com o cirurgião dentista interrogando o tempo de evolução, o histórico de dor, os hábitos do paciente, tratamentos prévios em relação à lesão. Após a avaliação inicial
e documentação de uma lesão oral, deverá ser agendado um exame de acompanhamento em 7 ou 14 dias, com ou sem tratamento. Não havendo cicatrização normal ou sinais de melhora, ou ainda, se o tecido lesionado parecer ter aumentado, seria indicada uma biópsia. Como meio auxiliar para o patologista, radiografias, fotografias podem ser anexadas também nesse documento de envio para o laboratório, quando se tratar de lesões ósseas e de tecido mole, respectivamente. As fotografias clínicas de qualidade ou imagens digitais podem ser úteis, principalmente para os especialistas que têm experiência com doenças dentárias ou treinamento clínico em doenças orofaciais, como as patologias bucomaxilofaciais. As biópsias de patologia óssea devem ser acompanhadas por radiografias simples, de boa qualidade ou outras imagens, sempre que possível, pois a correlação pode auxiliar a distinguir condições como a displasia fibrosa, fibroma ossificante e a displasia óssea segmentária focal. Outro item importante no preenchimento do documento para envio ao laboratório histopatológico é a descrição da lesão. Podemos observar no quadro formas de descrever a lesão, como mancha, placa, uma vesícula aqui no lábio, um tipo de lesão bolhosa, um tipo de lesão erosiva, uma úlcera, uma pápula e até um exemplo de nódulo. No quadro mais à direita, nós podemos observar um quadro bem didático para mostrar essas diferenças, não só no tipo de descrição da lesão, como, por exemplo, em outras questões que são importantes quando a gente tem que mandar a descrição da lesão. É importante, quando a gente vai fazer essa descrição, mandar os seguintes itens: a localização, o tamanho, limites, a cor, a forma, a inserção ou base. Aqui no quadro a gente pode ver um exemplo de se ela é séssil ou pediculada, se ela é uma crosta ou uma úlcera. Também a gente pode ver a questão da consistência, a superfície, se ela é papilar, se ela é verrucosa, a textura, o contorno, as margens e a quantidade de lesões que se apresentam. É importante saber a nomenclatura adequada para que a comunicação com o histopatologista possa auxiliar no diagnóstico correto. Condições inflamatórias, por exemplo, reativas e até mesmo neoplásicas, podem sobrepor características histopatológicas, que são difíceis, se não impossíveis de distinguir, se não houver uma descrição adequada do aspecto clínico da lesão. Quando não existe essa informação, o patologista pode não ser capaz de fornecer um diagnóstico completamente exato ou específico. Achados clínicos no momento da biópsia também podem proporcionar informações essenciais. Um bom exemplo é a descoberta de uma cavidade vazia durante a exploração cirúrgica de uma lesão óssea radiolúcida. Essa situação, muitas vezes, significa que somente um mínimo de tecido pode ser submetido à análise. Entretanto, o achado operatório é um sinal patognomônico de cisto ósseo traumático. Com base nesses critérios, o cirurgião dentista pode oferecer a hipótese diagnóstica. Ele é importante em dois aspectos. Primeiro, informa ao patologista o que o tecido lesionado provavelmente mais representa. Se o histopatológico inicial da amostra diferir substancialmente do diagnóstico clínico, o patologista pode requerer uma seção mais profunda, rotação de amostra ou estudos especiais para se assegurar de que todos os aspectos do material da biópsia tenham sido totalmente examinados. Segundo, em casos nos quais o diagnóstico histopatológico final varie significativamente do diagnóstico clínico, é o clínico quem deverá proceder cautelosamente. Uma conversa direta com o patologista que liberou o resultado pode auxiliar a garantir que nenhuma informação ou implicação errônea sobre o caso tenha sido recebida por qualquer das partes. Após a discussão do caso, o cirurgião pode ficar satisfeito com o diagnóstico não esperado e planejar de acordo. Se não, o clínico pode requisitar uma segunda opinião sobre o material da biópsia original ou uma segunda biópsia. O diagnóstico clínico serve como teste decisivo tanto para o patologista quanto para o cirurgião, uma parte importante que, em última instância, também beneficia o paciente.
Aqui temos um exemplo do documento que enviamos para o laboratório histopatológico na Universidade de Brasília, na clínica odontológica. Aqui você pode observar que na parte superior existem os itens de preenchimento, os dados do paciente, nome, localidade, residência. Aqui na parte central existe um protocolo interno do hospital. E aqui nessa grande lacuna é o espaço para a descrição da lesão. Como já conversamos, que é uma parte fundamental desses formulários. Um exemplo, para a gente poder fazer um teste aqui da nossa análise, é essa imagem, que existe essa lesão. E como que nós poderíamos descrever essa lesão? É uma placa, certo? Uma placa branca de superfície rugosa, localizada em rebordo alveolar da maxila. Não existe nenhuma outra lesão associada. A gente já está colocando que ela é branca, ou a gente pode dizer leucoplásica, a superfície rugosa. Então, quais seriam as hipóteses diagnósticas que a gente pode levantar? Talvez uma leucoplasia ou um líquen plano. Quando for relatado um diagnóstico de displasia, uma pré-malignidade ou malignidade, é importante encaminhar para o exame ou terapia apropriada com a equipe médica que trata com esse tipo de lesões, normalmente os oncologistas e o cirurgião de cabeça e pescoço. Agora vamos falar sobre o acompanhamento e de avaliação. O acompanhamento e a conduta relativa às lesões bucais que não são claramente cancerosas ou potencialmente cancerosas também é fundamental e reduz os riscos médico-legais associados a este aspecto dos cuidados com o paciente. Então, não são apenas lesões cancerosas que têm que ser acompanhadas. Existem lesões que têm relações a síndromes e que têm outras doenças associadas e elas também devem ser acompanhadas e diagnosticadas. Se a lesão permaneceu sem mudanças e a suspeita clínica de malignidade for baixa, o clínico deverá informar e avisar o paciente sobre as próximas medidas a serem tomadas, encaminhá-lo a um patologista bucomaxilofacial para consulta clínica e, a segunda opinião, pode ser uma alternativa. Se a consulta especializada não estiver prontamente disponível e o paciente decidir retardar a biópsia, a decisão deverá ser anotada no prontuário e a reavaliação da área a ser agendada para 1, 3, 6 e 12 meses após o exame inicial. Após um ano, a maioria das lesões que não se transformaram podem ser monitoradas com uma visita semestral ou anual ao dentista. O que podemos concluir desse trabalho é que as biópsias são ferramentas diagnósticas muito importantes para a identificação de lesões fundamentais. O cirurgião dentista deve se atentar à técnica cirúrgica, cuidados com a peça e método adequado de biópsia em relação à lesão em questão. E a comunicação correta entre cirurgião dentista e histopatologista é de fundamental importância para o correto diagnóstico. Aqui são alguns exemplos de campanhas que são feitas no Brasil para poder evitar o câncer de boca, onde você tem quadros que ensinam os pacientes a procurar fazer o autoexame e buscar lesões na boca e também no pescoço. Aqui do lado nós temos também uns flyers, marketing, para as pessoas se conscientizarem da necessidade de fazer o acompanhamento com o profissional adequado e também fazer o autoexame. E, finalmente, obrigada pela atenção.